Mãe, como brasileira, trabalhadora e negra, o que a senhora diz sobre se a senhora teve alguma dificuldade em entrar na faculdade ou se o negro tem dificuldade para entrar na faculdade ou fazer um vestibular? Então, Maria Rita, a realidade do negro, do preto no Brasil é a seguinte: tudo para nós é mais difícil. Pelo simples fato de você ser preto. Você precisa se esforçar muito mais para alcançar o mesmo objetivo que uma pessoa branca. Essa é a realidade. Agora, você tem duas escolhas. Você pode ficar debatendo, brigando, discutindo, reclamando direitos, exigindo ser aceito, ou lutar para conquistar o seu lugar ao sol, né? Porque esse debate nem sempre é assim proveitoso. Então, assim, no meu caso, primeiro, eu sou filha de pessoas de origem bastante humilde. Meu pai era carpinteiro, a minha mãe era vendedora de loja, foi gerente de loja e tudo mais, mas também já foi doméstica, né? Então, essa é a minha origem. Os meus avós são nordestinos, baianos, que vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor, né? Naquelas épocas onde havia uma grande seca, era necessário, né, essa fuga em busca de sobrevivência. Então, essa é a minha realidade. A minha mãe nasceu em São Paulo, né, por conta dessa vinda dos meus avós para cá em busca de melhores soluções de vida. Mas também em subempregos, né? Como empregada doméstica, a minha avó, como funcionário da construção civil, meu avô, né? E assim também foi com a minha mãe e o meu pai, né? Então, a começar pelas nossas origens, muito humildes, muito simples. Minha mãe ficou viúva, né, com 26 anos, então ela precisou cuidar de mim sozinha, numa grande cidade como é São Paulo. Então, é claro que a nossa vida sempre foi muito difícil, sempre tive uma infância com poucos recursos, né, com recursos bem limitados. Então, eu não tive a oportunidade de fazer muitos cursos, eu nunca tive a oportunidade de estudar numa escola particular, sempre estudei em escolas públicas, mas a minha mãe, ela tinha um olhar diferente. A minha mãe, ela era fora da curva, né? Ela sempre teve essa visão de que se nós quisermos alcançar algo nesta vida, a gente precisa ir pelos estudos. Essa é a via, não tem outra via. Nós que somos de uma família honesta, outras vias não era admissível para nós, a não ser através dos estudos, né? Então, partindo dessa premissa, ela sempre buscou boas escolas. Mesmo ainda que fossem públicas, ela sempre correu atrás para encontrar as melhores escolas, dormia nas filas para conseguir vaga, para eu poder estar numa boa escola. E foi assim a vida toda. Então, eu estudei toda a minha formação, foi em escola pública. Então, se você comparar a oportunidade que um aluno de escola pública tem de passar no vestibular, que é concorrido, com o de um aluno que veio de uma rede particular, por exemplo, é realmente injusto, porque o aluno de escola particular ele tem muito mais oportunidades. Ah, mas o que tem isso a ver com a questão do preto e do branco? É porque justamente o aluno preto é quem é o mais pobre, é quem é o mais difícil, porque ele tem menos oportunidades. Enquanto que a maioria dos alunos, das pessoas brancas, eles têm melhores oportunidades na vida. Muitos deles puderam estudar em escola particular. Então, quando você faz um vestibular, como eu fiz o da PUC, a prova é a mesma para pretos e brancos, para alunos de escola particular e alunos de escola pública. Mas, obviamente, o aluno melhor preparado vai conseguir melhor pontuação. E foi isso que aconteceu no meu caso. No meu primeiro ano, que eu prestei o vestibular, eu não passei.
né? Porque faltou pontuação na prova de química, na prova, principalmente na área de exatas, eu precisei refazer. Então, no ano seguinte, para eu conseguir ingressar no meu curso que eu queria, eu precisei fazer um cursinho particular. Eu fiz o Etapa na época, que era um cursinho muito famoso em São Paulo. Falei, eu vou fazer o melhor. E eu fui fazer. Mas, para isso, eu precisei trabalhar em 2 empregos para conseguir juntar uma reserva para poder fazer o cursinho. Então, é por isso que eu falo, para o preto conseguir alcançar um curso superior, numa boa faculdade, conseguir uma boa colocação numa empresa ou conseguir sucesso no empreendimento, ele precisa empreender muito mais esforço do que uma pessoa branca. Foi isso a minha realidade. Então, no segundo vestibular, aí sim eu consegui passar, porque eu fiz o cursinho, paguei algumas aulas particulares de exatas, né? Um professor de química, de física, matemática, me ajudou muito, então eu pude ingressar. Fiz o vestibular pela PUC, né? E ingressei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Na minha sala, Maria Rita, eram aproximadamente 80 alunos, né? Porque começa o curso sempre com a sala cheia, né? Mas como era uma faculdade bastante concorrida, no final tinha ali pelo menos uns 70 alunos ainda. Mas eu posso contar nos dedos, só tínhamos eu e mais uma menina negra e mais um menino. Mas assim, eu era a mais pretinha dos 3, né? Todo mundo era marronzinho claro, digamos assim. Mas era a maioria, vamos dizer, de uma classe de 80 alunos, aproximadamente 75 alunos brancos, né? E talvez 70 alunos de uma classe média alta, né? E oriundos de bons colégios particulares. Então, talvez alunos pobres, advindos de escola pública, talvez tivéssemos ali uns 10% na minha sala de aula. Essa é a minha realidade em relação à faculdade. A senhora, claro que tem muitos, mas um ou 2 específicos casos que a senhora sofreu preconceito por causa da etnia. Eu trabalhei também no grande hospital em São Paulo e eu me lembro que eu era recepcionista ali, atendia no agendamento de exames, né? Foi na época que eu já estava me preparando para entrar na faculdade e eu trabalhava lá meio período e estudava no restante do tempo. E eu lembro que uma senhora me questionou por que meu nome era Tatiana, sendo que era um nome de origem russa. Que petulância minha, né? Uma pretinha, com a carinha redonda, com cara de baiana, tem um nome russo. Que petulância minha, né? Eu engoli seco, né? Por que você responde para uma pessoa que simplesmente fala assim, Tatiana? Como pode uma pretinha, com uma carinha redonda, parecendo uma baiana, ter a petulância de ter um nome russo, né? Engoli e continuei o atendimento, né? Talvez se fosse hoje, eu teria me levantado e teria deixado ela lá. A senhora, me desculpe, mas outra colega vai dar atendimento porque eu não sou obrigada a continuar te atendendo, a ouvir ofensas. Mas, na época, eu deixei para lá, né? Então, assim, e qual o problema, né, de eu ter um nome russo? Né? Problema nenhum. Então, assim, preconceito, sim, já sofri com vocês, né? Porque eu me casei com um homem branco, os meus filhos, os 3 são brancos, né? E muitas vezes eu fui confundida com a babá, né? Então, pegando o elevador com vocês, no nosso prédio onde nós morávamos lá na Voluntários da Pátria, era um prédio, um lugar muito bom, e uma moradora me disse que o elevador de serviço era o outro, né? Que não era para eu andar no elevador de visitas, né? E eu disse, mas eu moro aqui no prédio, né?
Sim, sim, mas o de babás é o outro elevador. Eu falei, mas eu sou a mãe, eu moro aqui. Então, assim, é muito constrangedor, né? Você ser tratado de forma diferente porque você tem a cor da pele diferente, né? Enfim, inúmeras as situações assim, que eu já vivi, né? Mas talvez alguns, para exemplificar, seria isso. E assim, eu lembro de uma situação específica na faculdade que no primeiro ano eu peguei um exame com um professor que era muito exigente, o professor Pedro. Ele era de ciências políticas, né? E eu me lembro que eu não estava muito bem na matéria dele. Eu fui lá conversar com ele na sala dos professores para pedir um trabalho, algo que me ajudasse, né, a somar na minha nota final, porque eu fui falar para ele, professor, eu não tenho condições de fazer uma DP, porque o que eu ganho não é suficiente para pagar uma dependência. E, além disso, eu trabalho e estudo. Então, que hora eu faria essa dependência, né? Eu não posso pegar DP. E aí ele me deu uma surra, né, de palavras que assim, eu trouxe para a minha vida, né? Ele falou, Tatiana, você é capaz. Você tem a matéria, você estude e tire uma boa nota. Eu não vou te dar meio ponto se você precisar. Sabe por quê? Porque você tem condições. Você é inteligente, você é capaz. E ele disse, nós, pretos e pobres, temos que nos esforçar muito mais do que os brancos e os ricos, para que a gente não seja medíocre nessa vida. A gente tem que ir além. Então, se você quer ter um ano, passar de ano, né, não pegar nenhuma dependência, estude. Mas estude muito mais. Estude muito além, para que você não se forme e não seja uma advogadazinha medíocre. Vá além, você pode. Então, naquele dia, eu fiquei com muita raiva dele. Eu saí de lá esbravejando, mas eu trouxe isso para a minha vida. E eu percebo que é isso mesmo. Nós, pretos e pobres, se queremos algo nessa vida, queremos alcançar um bom emprego, um bom trabalho, bens mesmo, né, uma casa, um cargo numa empresa, a gente precisa estudar muito mais. Você precisa ralar muito mais. Mas é possível. É possível.